Olha, nós temos mostrado aqui, e você tem sentido no bolso, que o poder de compra do trabalhador brasileiro, o seu poder de compra, né, está cada dia menor. Isso é uma prática, a gente tem visto isso no dia a dia. De certo modo, isso tem causado um impacto significativo na qualidade do alimento, melhor dizendo, que é consumido. Comer bem e com qualidade tem custado muito, mas muito mais. Será que existe, portanto, uma possibilidade de ter uma alimentação mais saudável sem gastar muito? Quem vai nos ensinar essa verdadeira mágica é a nossa nutricionista Alessandra Gama. Está no ar, o Pausa do Café. Doutora Alessandra Gama, todas as terças-feiras aqui conosco pela internet. Rapaz, eu vou dizer, viu? Depois você manda a receita. Está cada dia mais bonita. Bom dia, doutora Alessandra. Bom dia, Tiago. Bom dia nesse feriado, todo mundo trabalhando. Isso é bom, precisamos produzir. Doutora Alessandra, olha, realmente a gente tem visto inclusive alguns memes na própria internet, né? As pessoas compram uma dúzia de ovos, né? Ou até aquelas placas um pouco maior e põe o nome, né? Picanha, maminha, contra filé verdade, em cada ovo daquele, né? Seria hilário se não fosse trágico. A situação realmente está ficando cada vez mais complicada, até porque também o ovo está caro, né? Eu mesmo comprava a plaquinha de ovo com 30, 13, 14 reais, hoje já está 18, quase 20 em alguns supermercados, né? Então, assim, e aí, como é que a gente vai poder comer bem de uma forma como isso? Porque tem gente substituindo o frango, a carne do dia a dia por fiambre, por embutidos, por calabresa, linguiça, tudo que a gente sempre pede para evitar, né? Isso mesmo, Tiago. É bem verdade, a gente piscou o olho, o supermercado já vai lá e já remarca, né? É impressionante, assim. A gente faz o supermercado hoje, amanhã, com o valor amanhã. Se você for de novo ao supermercado, você realmente se surpreende. E isso realmente tem um impacto muito grande na saúde do brasileiro, sabe, Tiago? Porque a gente não consegue manter o padrão alimentar, né, digamos, o saudável, aquele que é necessário para a gente, né, de comprar os alimentos base, inclusive, né, mas por quê? Por conta do custo. Então, a gente tem que pensar como é que eu posso driblar isso, né, sem ter tanto impacto, sem ter tantas perdas nutricionais. E isso é uma tarefa, às vezes, assim, muito complicada, mas a gente precisa entender um pouquinho dos alimentos, porque a gente consegue fazer essas trocas com mais facilidade. É isso que a gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês, ok? Então, hoje, por exemplo, na sua opinião, tem gente que opta por comprar um frango inteiro, né? Vale a pena? Então, Tiago, hoje você fazer compras em maior quantidade, tá, gente? Entenda. Quando você compra ele em pedaços, amanhã você vai ao supermercado, ele já foi remarcado. Então, se você puder realmente comprar uma quantidade maior para fazer um pequeno estoque, melhor, porque você vai economizar com certeza aí, tá? Acho que a economista já deve ter dado algumas dicas de como, né, a gente tentar fazer isso. Fazer supermercado em grande quantidade para dar uma estocada, porque próximo mês, com certeza, o valor que você comprou já vai ser diferente. Então, eu acho interessante sim você comprar, porque você prepara e já deixa condicionado de maneira correta no freezer, e aí você vai consumindo aos poucos. Com certeza vai dar aí uma diferença. É bem interessante essa estratégia, tá? Vale a pena consumir os miúdos, geralmente as outras, as vísceras do próprio frango. Dá para fazer um prato bacana, saudável com essas opções, não? Então, vamos lá. A gente sabe que a proteína é a base de tudo, da nossa alimentação saudável, né? A gente precisa da proteína pela quantidade nutricional que ela é importante para o nosso organismo, pela questão mesmo da parte muscular, da parte de unha, cabelo, ela é a parte estrutural. Então, é um alimento que a gente não pode retirar, né, da nossa alimentação, mas a gente pode fazer algumas substituições. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de substituição. Você citou logo primeiro aí que o ovo está caro também. Tá? Mas relacionado ao valor da carne, é uma opção muito interessante, tá certo, Tiago? O ovo. Por quê? Porque tanto o ovo quanto a carne vermelha, tá? Eles têm propriedades
próprias e parecidas, tá? Ou seja, a gente chama assim, que é uma proteína de alto valor biológico, tá? Então, assim, com relação à quantidade de proteínas e unidades, por exemplo, 100 gramas aí de um bife, ele tem mais ou menos em torno de 26 gramas de proteína. E um ovo, ele tem em torno mais ou menos de 9 gramas de proteína. Então, daria para substituir e não ter prejuízo nutricional? Sim, mas a gente tem que pensar na quantidade. Ou seja, para eu ficar próximo de uma quantidade de proteína interessante que tem a carne vermelha, eu tenho que colocar uma quantidade maior para eu poder chegar mais próximo desse valor, tá? Então, assim, o ovo sim é uma excelente substituição de proteína, tirando aquele... Todo mundo achava que o ovo era o grande problema. Não, o ovo sim é uma proteína de alto valor biológico, então vale a pena substituir. Isso algumas vezes na semana, né? A gente não está falando em tirar a carne, a gente está falando em fazer algumas substituições para ir facilitar no bolso. Com relação, Tiago, você perguntou aí das vísceras, né, do frango e das vísceras, fígado e tudo mais, a gente tem que ter uma certa cautela, tá bom? Eles também têm propriedades nutricionais interessantes, as vísceras. Vamos falar um pouquinho aí do fígado, né? Ele tem sim o seu valor nutricional interessante, principalmente aí para o ferro, tá? Que pode facilitar e melhorar as condições, inclusive assim, de algumas patologias como anemia. Show de bola! Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o fígado, ele pode ser colocado mais ou menos duas vezes por semana. Por quê? Porque ele tem uma quantidade muito grande aí de colesterol, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí com a ingestão de uma quantidade maior aí desse doutora produto. Alessandra, isso também se aplica para o fígado de boi? Da mesma forma, principalmente, Tiago, principalmente. Sem falar que a gente tem que tomar muito cuidado também da procedência, tá? Lembrando que fígado, né, como todo, o fígado do animal, o fígado nosso, ele é uma usina metabólica, então ele processa toda a parte de medicação, então às vezes esse fígado veio de um boi que tem uma cirrose, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está consumindo, tá? Então, buscar olhar a qualidade e a procedência do alimento que você está colocando em sua mesa, tá? E as vísceras a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Principalmente. Então, a gente tem que pensar que ele tem uma quantidade muito grande de gordura, que não são as gorduras interessantes. Perfeito. Ok? Agora, doutora Alessandra, como eu disse no início, né, tem gente que está substituindo pelos fiambres, né? Eu, particularmente, assim, passo bem longe, né? Por uma questão de saúde e por uma questão de gosto também. Tá. Mas tem gente que não tem opção, né? A gente tem que lembrar disso, não tem outra opção, né? Exatamente. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Isso, por isso que a gente fala muito que isso aí essa questão do o preço elevado aí dos alimentos, ele está impactando realmente aí na alimentação e na saúde do brasileiro. Por quê? Porque essas trocas, elas vão de acordo com o seu financeiro, né? A sua parte econômica. Como é que se você não pode comprar, ovo está ficando caro, frango está ficando caro, carne é impossível, o que eu vou colocar? Como é que eu vou alimentar? Comer alface. Né? Então a gente tem que começar a pensar o seguinte, essas trocas, elas têm que ser, eu não diria não fazer, não utilizar, tá? Por quê? Porque algumas pessoas realmente não têm uma outra saída, não tem uma outra forma de colocar, digamos assim, como vocês chamam, a mistura no prato. Então, acaba realmente caindo aí, né, nesses embutidos, tá? Realmente, a qualidade não é interessante, tá? Não tem valor nutricional quase nenhum. Tá? Por quê? Porque a forma do processamento, ela entra com a forma de muitas toxinas nesse alimento. Tem uma coisa interessante aí, não sei se a senhora vai concordar comigo, a forma como é produzido, industrializado, sim, é a mesma forma que era há 20, 30 anos atrás. Não houve nem sequer uma evolução, uma melhoria na qualidade do produto, da fabricação, né? Pois é, Tiago. E ainda a gente dá conta com o perigo de algumas marcas, né? Quando você compra um embutido, seja lá, mas você sabe que tem uma marca melhor, né? Que você vem de uma procedência melhor, pelo menos a gente acredita, né, nisso, né? Ainda você fica um pouco mais tranquilo, tá? Né? O problema é que quanto mais barato for o produto, quanto for uma marca desconhecida, aí sim, você não tem ideia de como é que foi realmente feito, como é que foi manipulado, inclusive, esse produto, sem falar, né, de todo o processo, por ser carne de segunda, às vezes carne de terceira, uma acréscimo muito grande aí de sódio nesse produto, muitas vezes passa pelo processo de defumação, então isso aí já libera um processo aí de toxinas.
Então, realmente, assim, se tiver que colocar na alimentação, que seja em menor quantidade, tá? Colocar uma vez na semana, né, para amenizar aí o bolso, tá? Mas realmente não é indicado. Mas, enfim, não, e para piorar, a gente precisa fazer o equilíbrio. E para piorar, ainda frita no óleo, né? Aí é uma combinação quase que fatal, né? Mas olha, eu queria que você falasse também sobre as mortadelas, né? As famosas mortadelas. Eu não vou mentir, né? Que, sim, uma mortadelazinha no pão, né? Um negocinho. Mas de vez em quando, né? Quando eu fui a São Paulo, eu vou lá no Mercadão de São Paulo, lá que você come um sanduíche de mortadela, ó, topado daquele jeito. Não. Difícil você não come sanduíche de mortadela, você come mortadela com pão. É verdade. Você vai no Mercadão lá e, assim, é realmente um alimento que a gente gosta, que tem um sabor atraente, né? Mas é aquilo, você não vai colocar isso todas as vezes na sua alimentação, tipo assim, no seu café da manhã, no seu jantar, você não vai colocar isso. Se você for comer esporadicamente, tá tudo certo, né? Até porque quando você tem uma alimentação mais ou menos equilibrada, com uma alimentação durante a semana que te dá um aporte energético importante, que trata, que cuida de você, uma comida de verdade, você pode sim colocar aí uma porção aí dessa mortadela no seu prato, mas da melhor forma, garantir que ela tem uma marca melhor, garantir a procedência dela, entendeu? Quando você compra essa mortadela de uma marca inferior, Thiago, e aí você pode ter certeza, você não está levando e nem está colocando dentro do seu organismo uma coisa muito legal, não. Tá certo? Tudo bem. Então, cuidado tá com as mortadelas. Pois Mas é. a gente tem algumas outras opções, né, de colocar, de ter um aporte proteico interessante, né, aí, Thiago. Uhum. A gente tem as proteínas vegetais, que são importantes também, que tem um aporte bem legal para o nosso organismo, que limpa o nosso organismo, que trata, muitas vezes cura, né? Então, assim, a gente tem que, quando a gente pensar em substituir a proteína, a carne, a gente tem sim uma opção interessante. A gente tem soja, a gente tem os grãos, né? O feijão tem uma quantidade de proteína interessante. Exatamente isso que eu ia falar com você, as proteínas vegetais, né? Inclusive, a gente já está até com uma foto bonitona aqui. Agora, as proteínas vegetais são ótimas. Eu, inclusive, consumo muito. Agora, são caras, né? Isso, é aquela coisa. Como é que você vai fazer, Thiago? Ah, Nutri, eu não posso consumir carne que está cara, eu vou comprar outros produtos que estão caros também e tem menor quantidade de proteína. Então, vale a pena? Não. O que você pode fazer? Você pode mesclar, Thiago, tá? A gente está falando aqui para você retirar de uma vez esse tipo de alimento, a carne vermelha que está com o preço alto. Não, você vai mesclar. Então, no seu prato, se você comia, sei lá, 150, 200 gramas de carne ou de frango, tá? Você come parte dele, você come 100 gramas e você associa aí com algumas leguminosas que são interessantes. A soja é interessante, você pode inclusive, a soja é bom porque ela tem você pode fazer várias preparações com ela e tem uma quantidade boa de proteína, 32 gramas em 100 gramas de proteína. Então, você pode colocar o brócolis, você pode colocar uma oleaginosa, você pode associar aí com feijão, uma lentilha, uma ervilha no seu prato. Então, você pode reduzir a quantidade de carne e associar nela aí, nesse prato, uma proteína vegetal, porque você vai ter um equilíbrio legal aí, tá? Ou para as pessoas que realmente são adeptas dos veganos, que não me deixam mentir, que você conseguir trocar a carne vermelha ou essa mistura por uma proteína vegetal é muito interessante, não tem prejuízo, mas a gente tem que pensar o seguinte, esse consumo ele tem que ser um pouquinho maior para a gente chegar muito mais próximo daí das referências necessárias de ingestão diária aí dessa proteína, Thiago. Não tá fácil não, tem que fazer mágica, viu? Não tá fácil. Tem que fazer mágica, realmente, Doutor Alessandro, olha, quero lhe agradecer mais uma vez, imensamente. Depois você passa a receita, porque você tá assim tão bonita, tá? Tô achando que o coração tá falando. Tô achando. Fica uma interrogação. Um beijo pra vocês até semana que vem, viu? Bom feriado a todos. Tchau, pra tchau. todos nós. Grande abraço pra você. Doutora Alessandra Gama, todas as terças-feiras, falando sobre nutrição, a importância da gente comer um pouco melhor, né? Mesmo diante das dificuldades, dá pra dar um jeitinho, tal, é só ter uma criatividade um pouco melhor, um preparo, enfim, tem que estar atento a tudo isso, tá?